5 retirado, item 6, Raíde. Pois bem, aqui, a mesma forma do item anterior, item 3, também trata-se de embargos nominados, que digo, tendo os autos sido encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Salvador, para cumprimento do acórdão recorrido, a autoridade fazendária elaborou despacho alegando que apurou-se um imposto a pagar em valor superior ao valor do principal da notificação do lançamento, diante da impossibilidade de reformar os impédios, propôs o retorno do CAF para apreciação da questão. Submetido à análise de admissibilidade por parte da presidente, este entendeu por bem acolher o pleito da autoridade fiscal, inscritos e recepcionados como desembarques denominados, propondo inclusão em nova pauta de julgamento nos termos do despacho de folhas aqui mencionadas. Passando para o voto, como já devidamente lançado no despacho, constatou a ocorrência do alegado pela autoridade preparadora. Conforme observa-se da planilha acostada às folhas aqui mencionadas, fica evidenciado que a metodologia de cálculo do imposto sobre a renda devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente e omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas da época própria, a que se refiram tais rendimentos, observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte, regime de competência, se mostra, essa metodologia de cálculo se mostra mais onerosa ao atuar. Sendo assim, se os cálculos resultarem desfavoráveis ao contribuinte, não cabe à autoridade executória agravar o lançamento, devendo ser mantida a metodologia original adotada na notificação de lançamento. Dito isto, resta aclarado o questionamento imposto nos embargos. Por tudo isso, voto no sentido de acolher os embargos inominados apenas para aclarar os termos do acórdão guerreado pelas razões de fato e direito acima esposadas. A gente mandou julgar. O resultado do acordo foi para a metodologia de cálculo ser com base no regime de competência, né, que trata-se de RRA, e ao fazer essa metodologia, a autoridade executória do acórdão, ela apurou um imposto maior do que o original lançado. Eu estou apenas aclarando a ela, dizendo que, se o resultado for desfavorável ao contribuinte, mantém-se a metodologia original. Será que a gente teria que mudar o resultado do julgamento, considerando o cálculo feito, e aí passa a se negar provimento ao recurso? Eu acho que não. No meu ponto de vista, não. Porque ele pede isso, né? Ele pede para que fosse calculado considerando o regime de competência, não é isso? Isso. Aí, se a gente der, vai agravar. Mas se vai agravar, não pode agravar. Então, mantém a metodologia original. E manter o resultado do julgamento. Maria Helena, né? Senhora? José Américo. Tanta coisa aberta aqui que eu já me confundi. José Américo. Item 6. Alguém quer fazer alguma observação? Ou sugestão? Não? Eu acho que não. Então, o seu resultado, acolher os embargos para sanar a contradição apontada, certo? Só isso. Apenas para aclarar os termos, né? Mas na ata pode sair assim, sanar a contradição apontada. Clélis. Eu acompanho, presidente. Matheus. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Andréia.
Acompanho. André? Acompanho. Então, acordamos o colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos para sanar a contradição apontada. Certo? Muito bem. Item 7 da pauta, Rodrigo, contribuinte Antônio Ferreira de Mello. Relator, doutor Rodrigo. Bom, na origem a notificação de lançamento relativa ao imposto de renda de pessoas físicas, a omissão de rendimento do valor de R$ 153.758,24, indevidamente declarados como isentos em razão do contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave. Notificação de lançamento considerou que o CID, né, o Código Internacional de Doenças, distúrbio de atividade de atenção não se enquadra nas moléstias graves. Recebimento da notificação por via postal, impugnação à notificação juntada. O contribuinte basicamente alega que a doença é grave, que constitui distúrbio, o CID, distúrbio de atividade de atenção, constitui alienação mental. O DRJ considerou a impugnação improcedente, com base nas hipóteses da isenção do imposto de renda, Lei 773/88, seu artigo 6º, inciso 14, prevê isenção fiscal aos proventos de aposentadoria e reforma percebidos pelos portadores de alienação mental. Não cabe interpretação extensiva do benefício. Manteve o lançamento. Ciência do acórdão. Apresentação do recurso voluntário. O contribuinte novamente alega que o quadro de distúrbio de atividade de atenção, CID 10 F90, código F90-0, modalidade de alienação mental, classificado como doença, isenta do imposto de renda. Voto. Competência para o julgamento, observada a competência colegiada, admissibilidade do recurso tempestivo, reúne os demais requisitos. Isenção por moléstia grave da aposentadoria e alienação mental. O não reconhecimento da isenção dos rendimentos do recorrente foi fundamentado, conforme notificação de lançamento, pelo fato da moléstia apresentada não estar entre as previstas no artigo 6º, 14 da Lei 773/88. Reconhecendo que os proventos recebidos pelo recorrente se referem à aposentadoria, a decisão de piso manteve o entendimento da fiscalização. Assim, não se discute a origem dos rendimentos ou a oficialidade do laudo apresentado, estando o debate restrito a saber se a patologia detida pelo recorrente justifica a isenção do imposto de renda. Do laudo apresentado à fiscalização, estése que o recorrente é portador da doença CID F90.0 desde 6 de 1970, ou seja, desde os 17 anos, evoluindo até o momento com alterações da atenção, interferindo nas atividades de trabalho e no dia a dia, permanecendo até hoje. O enquadramento médico da patologia relacionada pelo recorrente pode ser extraído da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, CID, publicação da Organização Mundial de Saúde, que, ao fornecer um padrão de descrição das doenças, possibilita estatísticas mais precisas relacionadas a enfermidades. A versão 10 da CID, adotada pela OMS, descreve as patologias do código F90 como um grupo de distúrbios caracterizados por início precoce, falta de persistência de atividades, que requerem envolvimento cognitivo e tendência a passar de uma atividade para outra sem concluir nenhuma. Várias outras anormalidades podem estar associadas, sendo possível a presença de quadros mais graves, como atrasos motores e desenvolvimento da linguagem. Transcreva a CID. Não há dúvidas, portanto, que os pacientes podem manifestar condições que não sejam leves. No entanto, embora costumeiramente se faça de forma genérica referência a isenções por moléstia grave, o legislador optou por limitar o rol das moléstias ao constante do inciso 14 do artigo 6 da 773. Assim, embora seja possível maior gravidade dos sintomas, inclusive dificultando a capacidade laboral de acordo com a evolução da doença, é necessário enquadramento nesse dispositivo legal para que o rendimento seja isento, desde que a outorga de isenção não comporte interpretação ampliativa, como preconiza o artigo 111.2 do CTN. Nesse contexto, o recorrente pleiteia que sua enfermidade se enquadre como alienação mental, que daria direito à dedução. Apesar das descrições da classificação internacional, trata-se de analisar o cabimento da isenção tributária à luz da legislação cabível.
Portanto, o conceito de alienação mental deve ter amparo jurídico. O Código Civil, por exemplo, ao tratar da deserdação dos descendentes pelos ascendentes, traz como uma das hipóteses, no inciso 4º do artigo 962, o desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Daí decorre como possível obter certo contorno na definição de alienação mental. Além de se diferenciar da grave enfermidade, sua presença torna possível a situação de desamparo, na qual o paciente não possui condições de realizar atos da vida civil com plena capacidade. Com isso, não quer se dizer que está sendo aplicado o Código Civil para deslinde da questão, mas apenas se obtendo do próprio sistema jurídico que a alienação mental pode ou não estar presente em paciente de grave doença mental. Veja-se que o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, instituído pela Portaria 797 da Secretaria de Recursos Humanos e Planejamento, conceitua a alienação mental como todo quadro de transtorno psiquiátrico, neuropsiquiátrico grave persistente, no qual esgotados os meios habituais de tratamento, e prossigo na transcrição. Continua o manual orientando que a alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico, desde que em seu estado evolutivo sejam atendidas todas as condições abaixo discriminadas, entre as quais comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação. Diz ainda que são passíveis de enquadramento, e elenca 4 hipóteses. Embora a interdição não seja condição absoluta nem automática, depreende-se que na alienação mental o elemento volitivo é afetado. Tanto é que o manual preconiza que, adicionalmente, a área de recursos humanos deverá comunicar aos parentes próximos ou ao Ministério Público sobre a possibilidade legal da interdição com a nomeação de curador, conforme é previsto no Código Civil Brasileiro. Como a alienação mental, então, não se confunde com a enfermidade, e, no caso, com a doença do recorrente, torna-se necessário o laudo detalhando tal condição. Precedente judicial da TRF da Terceira Região. É também essa uma orientação do Manual do Servidor Público. Cita-se também, nesse sentido, a Portaria Normativa 17406 do Ministério da Defesa, a qual dispõe, seu item 3.1.2, a simples menção do grau ou intensidade da enfermidade não esclarece a condição de alienação mental se não estiver mencionado o estágio evolutivo da doença. Se, para efeitos jurídicos, a alienação mental é condição específica que deve ser diagnosticada por médicos, não pode ser automaticamente deduzida pela autoridade fiscal ou julgadora por conta da presença de outras doenças, mesmo que mental como a relatada pelo recorrente. Essa conclusão só pode ser alcançada por pessoa especializada para tanto. Como sabido, compete à Fazenda Pública a comprovação do fato constitutivo de seu direito ao crédito tributário, cabendo ao recorrente comprovar outros fatos de ordem impeditiva ou extintiva desse direito. Por essa razão, é necessário, para fins de isenção, que o contribuinte apresente comprovação por meio de laudo específico que constate a alienação mental. Voto por conhecer do recurso e negar provimento. Perguntas? Não? Só um minutinho, presidente. Estou analisando o documento. Sim. Mas, doutor Rodrigo, eu vejo que na folha 19 dos autos, ele tem aqui um comunicado de deferimento da isenção. Isso, porque ele na fonte, ele é descontado. Quer dizer, ele não é descontado na fonte, perdão. O laudo é o de folha 18? Ele na verdade, tem... Peraí. Ele tem o de... Ele tem 2 laudos, né? Ele tem um de folha 42. Ele tem um que ele chama de laudo de aposentadoria, que na verdade é um laudo para ele se aposentar por invalidez, que é a folha 12. Qual a data de nascimento dele? Data de nascimento.
Antônio Ferreira. Ele é de 53. Então ele é aposentado por invalidez. Invalidez, isso. Aí, de aposentadoria por invalidez, que diz a enfermidade, e aí dá a CID. Qual que é a enfermidade da aposentadoria? Eu acho que eu tenho escrevi na CID aí na... Não, é a da CID, essa daí, de déficit de atenção? Não, peraí. Pois é. Você foi aposentado. Fazendo referência, quando eu falei que as folhas... tava vendo, eu acho que a aposentadoria dele não é 18. Folha 18. Folha 18. É por tempo de contribuição. É por tempo de contribuição. Não, perdão. Que tem logo após que também é mancha grave. Esse aqui Está na folha 20. Folha e... Carta de concessão. Essa informação é relevante. Então, quer dizer, ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu aposentar por tempo de contribuição, porque se a aposentadoria, na minha opinião, tivesse sido por invalidez, por deficiência, por causa desse motivo, aí poderia até dar um outro tratamento, mas aqui eu não acho que é o caso. Aposentadoria por tempo de contribuição, isso aí. É 18, né? Bem, na 18, o médico caracterizou como alienação mental. Mas ele fala que a doença se inicia, vem lá desde os 17 anos do paciente, quando ele em 1970. Agora, quando é que ela se caracteriza como alienação mental? É que ele botou moléstia, né? O item 2 lá, ó, tem um X em alienação mental. Onde? Tem 2 do quê? Onde? Que página? Na página 18, laudo pericial. Tá? Ele tem aqui uma descrição da doença, e depois da descrição da doença tem preenchimento obrigatório. No item 2, ali é que consta alienação mental, um X. Tem um X aqui. Tem X aí. Ele descreve, né? Depois ele coloca o que é. Quer dizer, esse médico aí caracterizou como doença passível da isenção, né? Da isenção. Tinha tentado por esse detalhe. É porque eu vejo assim, quando a legislação quis trazer o termo grave, ela utilizou, né? Que é cardiopatia grave. No caso da alienação mental, a gente tem simplesmente a alienação mental. Ele foi interditado? Nessa época não, né? Ele inclusive chegou a trabalhar. Não, o Osmano hoje, né? Ele foi interditado? Não tem esse elemento. E na folha 17 tem um atestado, aparentemente do médico acompanhante, um médico que não sei se é uma médica, melhor dizer, psiquiatra, que diz que ele foi desde os 17 anos e vai evoluindo até o presente momento. E o presente momento é 27/11/2008. E na página seguinte, que é aquele laudo que tem uma marca de X de alienação mental, é do dia 28/11/2008. Provavelmente ele se baseou nesse relatório anterior. E mas talvez outros documentos. No nosso calendário é 2014, né? É anterior a esse laudo aí. Então, para o período do fato gerador, ele tem algum laudo? Tem alguém com criança em casa. Aqui, ó. Mas na declaração do laudo ele fala: declaro sobre as penas da lei que é portador desde 6 de 70 até a presente data do distúrbio tal.
moléstia referida no inciso tal. Mas como é que ele trabalhou na Petrobras esses anos todos? Aqui fala que ele tem essa doença. Não, o que ele alega é o seguinte, que a alienação mental, ela vai evoluindo com o tempo até chegar num determinado momento que é prejudicial a ele. Sim, mas ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu contribuir. Então, ele alega que tem deficiência desde os 17, mas ele conseguiu lidar com isso, né? O tempo inteiro, tanto é que ele aposenta por tempo de contribuição. E esse laudo aqui é de 2018. Então, assim, você vai falar que ele está com problema agora para o trabalho, é a partir do laudo, e não no momento anterior, em que pese ele ter tido, já ter esse déficit de transtorno aí desde a época. Para esse ano calendário aqui, não tem laudo falando que ele está impossibilitado, não. Se tivesse um processo de interdição, alguma coisa para ajudar, mas eu não estou vendo isso aqui. De fato, o que se tem aqui é o 2018. Agora, esse é um caso que tem outros, é um lote repetitivo, né? Isso pode ser que os outros sejam para outros anos. Mas aí é o problema de quem fez o lote, né? Só que é o seguinte, assim, a notificação foi com base na CID, né? Então ele pegou algum laudo e pegou. Mas qual laudo? Ou então não tinha laudo e ele providenciou na hora que ele foi autuado, né? Não, mas aí ele não saberia, ali na hora da notificação, o fiscal acho que não saberia a doença. Ele pode ter sido intimado e alegou isso, não? A notificação, né, não é auto de infração. Bom, eu estou pronta para votar. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Clérison, por favor. É para votar, presidente? Sim. Cadê a votação? Sim. Eu acompanho o relator. Eu aqui entendo que o médico, ele caracterizou a doença, ele caracterizou uma doença de distúrbios de atividade e atenção. De atividade e atenção. Essa é a doença que ele caracterizou. Essa doença, ela não é, para mim, uma alienação mental. Ok. Matheus. Eu também acompanho, acho que faltou um documento aqui referente ao ano calendário em questão e especificando com maior detalhes essa doença, né, que tudo indica aqui que seria apenas um déficit de atenção mesmo. Pinheiro. Aparentemente, a doença poderia até evoluir a uma alienação mental, mas o laudo, a forma como ele está estruturado, ele não me gera a convicção de que no ano calendário esteja de fato caracterizada a alienação mental. Então eu acompanho. Raid. Eu acompanho basicamente de acordo com os fundamentos que foi exposto pelo Dr. Pinheiro agora. E apesar do laudo estar caracterizando a alienação mental, da forma que ele foi estruturado, apesar de que sabemos que a alienação mental não é uma doença que aparece da noite para o dia, pode até ser, mas comumente não, da forma que o laudo está estruturado, não nos gera convicção para estipular que nesse ano calendário 2014, especificamente, desse processo, ele já era alienado mental naquela oportunidade, né? Portanto, eu acompanho o relator. Seria para as conclusões, então? Se alguém me permitem, acho que eu vou pegar para fazer essa observação no meu voto. Ok. É bom. Bom, Andréia. Eu acompanho. Andréia. Acompanho, está escutando? Eu acompanho. Eu também, está quase despejado por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Os itens 8, 9 e 10 são repetitivos desse processo aí. Item 11, Rodrigo, Eurípides. 11 e 12, todos são iguais? Perdão? Todos são iguais na sequência aí? Não. Tem a moléstia grave é a mesma coisa. Tá. Eurípides Batista. Então,
Então, notificação de lançamento, omissão de rendimentos, devidamente declarados como isento a razão do contribuinte ter comprovado ser portador de moléstia grave. Aí na impugnação, só tem uma observação que na impugnação ele faz as seguintes alegações: em correção no total de rendimentos, ele na verdade se insurge que quando a notificação fala em omissão de rendimentos, ele alega que não seria naquele valor por conta da retenção na fonte, né? Então, deveria ser uma omissão do valor, deveria ter sido apontada uma omissão do valor líquido. E aí a comprovação da alienação mental, né? O laudo número 86 de 2011 da fonte pagadora, Secretaria da Fazenda, reforça o laudo anterior, emitido pelo Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Ofício também não procede mais ao desconto do imposto de renda, a fonte. No auto de infração, na descrição dos fatos imponíveis, enquadramento legal, diz: o laudo médico relata que é portador de transtorno de habilidade. Habilidade com H, quando naquele documento está escrito transtorno de labilidade. Aqui, na verdade, o fiscal fez uma transcrição do equívoco e o contribuinte se insurge contra isso. Examinando o Código de Estatística Internacional de Doenças, CID 10.9, e aí fala da doença. Se assim não fosse, a própria aposentadoria por invalidez estaria comprometida. Laudo em anexo. O acórdão considerou a procedência total do lançamento, teve por principais fundamentos o correto valor dos rendimentos, demonstrando que refere-se a rendimento de aposentadoria, e na isenção, a DRJ entendeu que atesta a existência da patologia CID F32.2, ou seja, episódio depressivo grave sem sintomas psicológicos. Interessado existe sua impugnação que essa patologia enquadra-se como alienação mental que justificaria isenção do imposto de renda. E também na mesma linha, não se admite interpretação mais ampla. O quadro depressivo grave pode caracterizar o indivíduo como mero portador de transtorno mental, mas não em condição determinante de alienação mental. Ciência do acórdão, apresentação do recurso, contendo as seguintes alegações: ilegitimidade ativa da Fazenda Nacional, por tratar-se de funcionário público do Estado de São Paulo, não poderia a União exigir imposto de renda de servidor estadual, e fala também sobre a comprovação da alienação mental. No relatório, voto, competência, recurso admitido, e sobre a alegação da retenção na fonte de imposto de renda de servidor estadual, não conheço dessa parte, porque ele não abordou o tema na impugnação. Alego recorrente que a exigência de imposto de renda por parte da Fazenda Nacional é cabível, visto que, por ser servidor público estadual, o produto da arrecadação desse tributo pertence ao Estado-membro. Se a sua não for levantada pelo contribuinte, sua primeira contestação deve ser considerada matéria não impugnada. Isenção por moléstia grave de provento de aposentadoria. E aí, presidente, a senhora me fala se é o caso, porque o meu entendimento é o mesmo do caso anterior. Eu vou continuar, porque aqui a diferença do caso anterior é a patologia, né? Aqui seria patologia dos códigos F06.3, mudanças de humor acompanhadas por alteração de atividade, depressiva maníaco bipolar, F06.6, variedade de sensações físicas, torturas e dores, F32.2, episódio de depressão com vários sintomas anteriores. F32.3, presença de alucinações, retardo psicomotor, perigo de vida devido a suicídio, desidratação ou fome. Então, a leitura das descrições acima não deixa dúvida que os códigos das enfermidades estão ligados a sintomas graves. No entanto, embora se faça referência a isenções por moléstia grave, recorrente pleiteia se a enfermidade se enquadra como alienação mental. Em meu entendimento, que o laudo deveria apontar especificamente a alienação mental. E eu voto por conhecer parcialmente. Ele é aposentado por invalidez? Aposentado. Por invalidez? Por invalidez, sim. Peraí, deixa eu só confirmar. E o laudo está em que página? Ele, na verdade, tem dois laudos. Esse aqui que é o que eu estava confundindo anteriormente.
calendário. 2009. Tem um laudo na folha 6. E ele tem um laudo na folha 56. É o mesmo. Não, eles são diferentes. Assim, Doutora Miriam, as enfermidades, inclusive, posso são... falar, Pode? só fazer uma observação rápida? Pode. Só para que o doutor Rodrigo deixe bem claro no voto anterior, só um ponto do voto anterior, dos apontamentos que o doutor Pinheiro e eu coloquei, porque por tratar de repetitivo, que eu fui olhar, tem um ano calendário que diz respeito ao 2018. Então seria bom deixar bem claro isso no voto, para não acontecer nenhuma injustiça com o contribuinte. Coloquei da seguinte forma no anterior, botei assim, no caso, o laudo apresentado refere-se ao ano de 2018. Não há, assim, nenhum laudo referente ao período do fato gerador que constate alienação mental. Isso aí, acho que isso aí é o suficiente. E também a questão de que a doença, ela segue uma evolução, né, que o próprio documento anterior ao laudo, acho que estava na folha 17, dava e deixava isso claro, que o próprio laudo diz que ele tem a doença desde os seus 17 anos, e somando com o que disse a doutora a presidente, no sentido de que ele trabalhou tudo, ele desenvolveu uma vida normal, aparentemente, apesar das limitações. Isso, além do laudo ser de 2018, ele não é claro quanto à doença. O início efetivo da doença. O início efetivo da doença, não. O início efetivo da alienação. Alienação, exatamente. Então, vamos voltar para esse aqui. Esse aqui, o laudo dá isenção para ele. Governo do Estado de São Paulo. Isso. E aí tem 2012. Aí tem um laudo que fala da portador da moléstia desde 2003. Aqui não é um laudo, isso aqui é um ofício, esse da página 7. Onde é que está o laudo? O 56. 56. Esse aqui é diferente, que esse aqui é aposentado por invalidez, né? E desde quando? Você sabe a idade dele, desde quando ele é aposentado por invalidez? Ele é de 47 e é portador em 2003. 2003? 56 anos. E de quando foi a aposentadoria? Esse laudo aqui é de 2003. O laudo é de 2011. Agora, 2011, mas ele fala que ele é moléstia desde 2003. E de quando é a aposentadoria dele? Será que é 2003 também? Não, por esse ofício, não é isenção de impostos. Presidente. Sim. A senhora salienta a questão da aposentadoria por invalidez, mas a aposentadoria por invalidez por si só, ela não é um dado que não é conclusivo. Sim, mas vamos que a gente achasse algum documento que falar que foi por causa dessa moléstia. Porque eu precisaria do laudo que ele tem deu a perícia que deu enseja essa aposentadoria por invalidez. Então, eu pensei se tivesse alguma coisa no processo. Se isso não estiver claro, não dá para... Não estiver nos autos,
esse avanço ele não vai levar a lugar nenhum, a menos que se tivesse alguma coisa que se entenda que deve haver uma diligência, alguma coisa assim. Ele fala que a aposentadoria foi em abril de 2003. Abril de 2003? Abril de 2003 é a data, o laudo de 2011, mas falando que ele tem um problema desde 2003, não é? Isso, aí ele fala que motivou a aposentadoria em abril de 2003. O laudo 86 de 2011. A data da aposentadoria não tem. Ele reforça um laudo anterior, parece que tinha um laudo anterior. Que é de abril, que motivou a aposentadoria em abril de 2003. Ele fala que é portador da moléstia, o laudo fala que é agosto de 2003. É porque esse laudo da aposentadoria, ele vai estar no processo lá da frente. Ele vai estar no... Se eles quiserem acessar, ele está no processo que é o final 2013-83. Está aí estava na pasta. Não é processo, tá rápido. Qual a folha? É o 12. É a aposentadoria de 2003. 3 de abril. Em abril de 2003. Mas ele é um alvo da divisão médica. Todas as patologias que está prevista. Ele tem laudo da época falando que ele é portador de patologia, ele foi aposentado por invalidez. E aí a gente que vai falar que não é? Não, o que eu digo é que o laudo precisa estar especificamente expresso que é alienação mental. Tá. Ele só fala que está escrito que é uma das previstas no artigo 151. Não, tem. Portador de patologia, F32, diagnosticado em abril, conforme o laudo, que está previsto no artigo 151 da Lei Federal 8.213, que aí é a lei de benefício do regime geral, né? E essa aí deve considerar moléstia grave. O laudo ele cita a CID-F 32.2, que é episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos. O mesmo motivo da aposentadoria, então. E na hora que ele cita a Lei 8.213, é o artigo 151, é o rol de doenças graves que considera até isenção de carência para fins de concessão da aposentadoria por invalidez. Só que o laudo da aposentadoria, a enfermidade é diferente desse laudo para fins de ação de imposto de renda. A enfermidade é diferente. O laudo da aposentadoria fala que é o quê? É o 32.2. E a da isenção é o 32.3, 6.3 e 6.6. Eu acho que o 151 da 8.213, ele só se refere à alienação mental. Não particiona, né? Não.
Ele foi aposentado por invalidez por alienação mental. Isso é claro. Esse laudo aí, quando ele cita o artigo 151 da 813, para mim ele dá, Cleberson, há um motivo. Na folha 56, há a menção à CID F32.3, que é com sintomas psicóticos. É isso que ele fala no recurso, ó, que a DJ considerou que ele não tem sintomas psicóticos, mas quando o laudo afirma o contrário, que ele faz a menção à CID. Que ele cita 3 CIDs aqui, ó, F06.6, F06.3, mais F32.3. Essa aí tá mais grave, né? Mas é depois, né? Posterior. Sim, é um laudo de 2011 que parece que ele está complementando. Para mim, o que pesou foi exatamente a observação do Cleberson. A gente não teria acesso a qual foi o motivo da aposentadoria por invalidez. Mas nesse outro processo aí que você falou, Rodrigo, onde tem o laudo da concessão de aposentadoria, cita o artigo 151 da Lei 8.213. E lá, a única coisa que está lá é a alienação mental, relacionada ao que ele alega, né? Então, ao que parece, ele foi aposentado por alienação mental. Aonde? Perdão? Esse processo... Aposentadoria? Eu já abri tanta página aqui que até eu me confundi. Esse outro processo... Esse laudo não é o que está na página 6? Página 13 desse outro processo que o Rodrigo citou aí. Não, eu digo desse processo aqui. Não é. Não, aqui esse aí é um ofício, não é? Será que É um laudo. Página 6. É que esse aí é um laudo médico, é o da Secretaria da Fazenda, São Paulo Previdência, né, na 13. Pois é, o laudo médico número 86 de 2001. Uma de 2011 e outra de 2003. Folha 6. O que está na folha... Cadê? O que está lá nesse outro processo que o Rodrigo falou na folha 13. A folha 12 do outro processo é de 2003, ele é contemporâneo à aposentadoria. Não, eu tenho um laudo médico número 86 de 2011, que fala que ele é aposentado da patologia 32.2, F32.2, diagnosticada em abril de 2003, que está prevista no artigo 151 da Lei 8.213. Artigo 151 a 8.213 fala em alienação mental. Não. Inclusive, ele fala que ele tem isenção de contribuição previdenciária. Esse laudo desse outro processo. Que o Rodrigo cita aí. Mas o presidente, é o laudo de folha 12? É o outro processo? 13. Veja a 12. 12. A junta médica para perícias, após a inspeção regular de saúde e exames clínicos, em 11 de 2 de 2003, na pessoa do senhor Euripides, procurador do Estado, Sorocaba, procurador-geral, declara que o examinando foi declarado inválido permanentemente para exercício de qualquer função, episódio de depressão grave, deve ser aposentado nos termos. Ele foi considerado inválido por essa depressão grave aí, desde o 4 de 2003. E na sequência vem esse outro, na página 13, esse outro laudo. Eu acho que ele tem essa deficiência mental, assim. Ele foi, inclusive, aposentado pelo Estado, por esse motivo. E esses documentos aí me levam a essa percepção. O Estado ia aposentar um procurador de Estado por invalidez. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Rodrigo, tá ok? O voto é esse mesmo? É esse mesmo. Então tá. Cleberson. Ainda está estudando o processo? Não, são conclusões indiretas aqui, né? Ah, mas não é muito indireta assim não, né? Eu acho que ele tem laudo, fala que ele foi aposentado por invalidez, eu acho que isso
Isso não é muito indireto, não. E desde 2013. Para mim também. E ele A única justificativa de não constar escrito no laudo alienação mental com esse conjunto probatório aqui desses autos, eu acho meio complicado, né? Eu também. Também sigo nessa linha. A questão só é que a alienação mental é algo que tem que ser caracterizado pelo médico, né? Não por nós. Mas o Departamento de Perícia Médica, o laudo de falha folha 12, que determinou a aposentadoria por invalidez dele. CID-F 32.2, aposentado por isso, nos termos da lei. Eu chamo a atenção também da folha 56, que também tem um laudo, adicionando algumas outras CIDs também. Mas eu acho que a mais grave é essa aí, a 32. Os outros, depressão, eu acho que essa daí, pelo que eu estava olhando... Todos os laudos desse processo foram feitos com um único intuito, que é o da isenção. E, então, aposentadoria, não era nem da isenção. Exatamente, então. Tanto que todos os laudos citam as leis, 7.703, instrução normativa, o outro também cita o artigo 151 da referida lei, que todos corroboram com a questão da alienação mental. Isso está claro. Não é porque faltou apenas uma palavra alienação mental que a gente... A gente não está o diagnosticando ou classificando ele como alienante. Ele tem alienação mental, mas foi o próprio médico aqui que pôs. A CID-F 32.3, ela é a mais grave, que é a com sintomas psicóticos. Está na folha 56. E ele determinou a aposentadoria por invalidez dele. Está citado no laudo da aposentadoria por invalidez desde 2003. Quer dizer, eu acho que a maioria dos laudos não foi nem para pedir isenção de imposto de renda, foi para pedir aposentadoria por invalidez. E isenção de imposto de renda também é uma decorrência disso aí. Nesse caso, eu acho que não está, a aposentadoria por invalidez aqui, ela está determinada, o motivo dela. E aí, se é deficiência mental, alienação mental. Bem, doutor Kleber, seu voto. Eu divido para reconhecer a isenção. Dá provimento, né? Matheus. Estou com a divergência, presidente. Pinheiro. Com a divergência pelos motivos que a gente já levantamos antes, nas discussões. Raide. Com a divergência. Andréia. Acompanho a divergência. André? Com a divergência. Eu também. Com a divergência. Então, após o menos colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao parcial. Recurso. Aí seria parcial. Parcial por quê? Ele não porque o conhecimento ele é parcial, não? Por que o conhecimento é parcial? Mas se o conhecimento é parcial e aí no mérito é total. Por que o conhecimento é parcial? Ele tem uma argumentação em relação a... Tem uma inovação recursal. E a gente já tinha discutido sobre isso, né? Isso não era para justificar. Se eu falar que teve essa inovação, isso não será, preclusão. Porque se falar que é conhecimento, e aí a gente volta naquela discussão antiga, eu entendo que tem que analisar, entendeu? Mas se a gente pega o provimento no mérito, perde o objeto o resto das alegações. Se é conhecimento, é matéria de ofício. O mérito ficou prejudicado. Mérito? Por quê? A alegação de nulidade, ela resta prejudicada se adentrou o mérito e ele ganhou. Mas eu acho que não é nulidade, ele pede um outro reconhecimento aqui, não é? Não é uma incompetência? É a incompetência da autoridade lançadora. Isso a gente já discutiu isso. Chegamos à conclusão que a questão de reclusão não é para ficar dando... Você pode dar conhecimento parcial ou não, mas não necessariamente. Aqui vocês fazem questão dela. Eu também... Mas é mérito, não é nulidade, que ele fala uma incorreção nos total dos rendimentos. Essa matéria ela está preclusa. Então essa matéria não está sendo conhecida. O que está sendo reconhecido aqui é a alienação mental. Perdão. O total dos rendimentos foi o que ele falou na impugnação. No grau recursal, porque lá na frente, esse último processo, ele vai entrar nesse
nessa parte, tanto na impugnação quanto no recurso, essa parte da União poder exigir imposto do servidor estadual. É legitimidade ativa da Fazenda Nacional. Então é legitimidade. É. Porque quando coloca conhecimento parcial tem que especificar aquilo que a gente já está Pois especificado é aqui. melhor nem falar disso. Só fala da preclusão, não vamos preocupar com essa questão de conhecimento, ela é relevante em recurso especial. Para mim também. Vamos deixar isso para entender, é irrelevante aqui, não vai mudar o resultado do julgamento. Mas, Vamos. mas Então, então, assim, fala que essa matéria está preclusa, não vai ser analisada. então vou colocar para conhecimento do recurso e Isso. coloquei no corpo do voto. Não tem problema. Você analisou e falou que essa você não vai analisar porque ela está preclusa, não tem problema. Acordo, você não vai rebater. Então, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rodrigo, relator, que negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro voluntário? Raid? Ok. Não esquece de citar essa folha, Raid, desse outro processo aí, que eu acho relevante, que fala da concessão da aposentadoria dele. Eu te falo qual folha que é. Laudo de aposentadoria. As folhas 11 e 12 do processo... Se quiser eu faço. É o final... Qual que é esse processo, gente? Agora eu me perdi. Eu quero que eu faça essa menção no meu voto, para mim não há problema. Bom que ajuda aí na hora de fazer o voto vencedor. Presidente, para tirar uma dúvida aqui, eu divergi porque eu entendi pelo conjunto que a aposentadoria se deu por uma das patologias que está que vai se amoldar à lei do imposto de renda. Sim. Né? Mas, pelo entendimento de vocês conseguem enquadrar ela como alienação mental? Não, eu não vou enquadrar nada. Eu estou entrando no fato. Esse voto vencedor. Tá. Ou poderia ser uma esclerose? Não sei. Não, eu não vou enquadrar. O que me convenceu foi que eu tenho um laudo falando que o motivo da aposentadoria dele por invalidez em 2003 foi alienação mental. Esse conjunto probatório me leva a crer que inclusive ser aposentado por invalidez é alienação mental para fins de isenção de imposto de renda. É isso? Não, desculpe, o laudo no outro processo fala em alienação mental? Não. Não, ele só cita a CID. Cita a CID e cita o artigo 151 da lei. A 813, que fala em alienação mental. Não, mas ela não fala só de alienação mental. Ela faz várias outras. Eu estou fazendo uma conjugação do CID com alienação citada na lei. Então a senhora consegue, mesmo não sendo médica, fazer essa conjugação? Minha percepção, eu consigo. Eu vou falar que é cardiopática grave? Esclerose múltipla? Ah, não. Onde é que você leu esclerose múltipla? Peraí. Onde é que você leu esclerose múltipla? Eu não vi essa questão da esclerose múltipla. Não, a esclerose múltipla também é uma patologia? Sim, nefropatia grave. Então, mas eu queria só entender isso. Como é que vai sair o voto vencedor? Aí... Porque eu não me sinto à vontade em enquadrar como alienação mental. Mas eu votei para divergir, para reconhecer a isenção, porque o conjunto todo leva a uma das patologias que dá direito. Que é qual? O conjunto te levou a concluir qual patologia? É isso que o doutor Rodrigo falou, não está claro. Mas você concluiu o quê? Você falou que o conjunto te levou a concluir o quê? Uma das doenças que está no rol, uma das patologias que está no rol que dá direito à isenção.
Valedização, só isso, artigo 151, uma das doenças que está no rol do artigo 151 da 8.213, que é o mesmo rol da 777. Isso, eu posso fazer isso. Isso tudo, e indiretamente eu estou chegando a uma conclusão. Tá? Porque eu estou falando isso já em relação ao voto vencedor, e até posso entender o doutor Raíde, o doutor Matheus, se eles conseguem, então, fazer um raciocínio e podem afirmar que é alienação mental. Fechar os áudios. Raíde? Anotou aí? Não, anotei. Basicamente, eu vou focar o voto vencedor não emitindo juízo de valor em relação à doença a qual ele possa ter, mas em si que a doença, pelo documento, pelo conjunto probatório constante dos autos, que ele possui uma moléstia grave que está no rol lá do 151, não especificando qual. Isso, doutor Raíde. Então, exatamente essa que é sempre uma preocupação minha, de estar as doenças, elas não, às vezes, elas dependem de critérios, exames físicos, exames laboratoriais, exames clínicos, de um modo geral, para se caracterizar a doença. Alienação mental, esclerose, cardiopatia grave. Então, ela tem que estar bem caracterizada para que a gente não fique no critério subjetivo do julgador. Principalmente porque não teria a qualificação médica para isso. É por isso que eu levantei a questão, né? Mas você acha que tem que constar alguma coisa? Fala a frase que você gostaria que colocasse no voto, então. Não, o doutor Raíde vai, pelo que eu estou entendendo, o doutor Raíde vai buscar também não afirmar categoricamente que é alienação mental, mas sim que o conjunto todo leva a uma das patologias do rol e dá direito à isenção. Por isso que eu entendi que vai fazer o raciocínio, né, doutor Raíde? Ok? Tá ótimo. Gente, eu preciso de 2 minutinhos, é rapidinho, tá? Vamos dar uma paradinha rapidinho. Bebi água demais. Vamos parar a gravação, Regina, um pouquinho?
Quem está com criança em casa? É você, Rodrigo? Eu tô. Aí eu vou fechando e abrindo o microfone aqui. Tá? Vamos, na hora que não for falar, né? Sempre fechar para evitar o ruído externo. A pasta T já regularizou, André? Ainda não. Quando for no horário do almoço, aí eu vou ligar para lá. Tá. Mas eu estou vendo. Passou por e-mail. É para parar a gravação? Olha, eu tinha parado já, André, Regina. Tá gravando? Estava gravando.